Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi de aula 1? Tudo bem? Agora vamos para a nossa aula número 2, a aula do componente Observatório da Imprensa Internacional. Então, falamos sobre cada coisa importante na última aula, e aí? Se organizou, se estruturou, pensou bastante, refletiu bastante. Então, vamos colocar critério nas coisas. Vamos colocar tudo organizado direitinho para ninguém ficar perdido. Essa é a aula 2. Mas antes, vamos lá colocar na tela todas as informações. Olha só, nós estamos no Observatório da Imprensa Internacional. Esse é o nome do nosso componente. A atividade 1. E introdução 2, essa é a segunda parte da introdução. O nome desta aula, recursos que podemos utilizar. O aprofundamento em que você está é o hashtag, se liga na mídia, se liga na mídia. Unidade curricular, está na mídia, está no mundo. E o nome do nosso componente está aí, Observatório da Imprensa Internacional. Tá? Olha só, gente, presta bem atenção. Nós teremos 2 unidades este semestre deste Se Liga na Mídia, tá certo? 2 unidades. Nesta unidade, eu com vocês aqui, temos um componente chamado Observatório da Imprensa Internacional, em que nós analisaremos notícias do mundo inteiro, notícias que vêm de todos os lugares. Falamos sobre isso na aula 1, na aula de introdução 1, certo? E tá na aula chamada Observatório da Imprensa. Tá bom? Então, na tela, olha só como estamos para até fixar, mas a gente vai parar de passar essa tela no futuro, mas por enquanto, para todo mundo ficar meio organizadinho, para todo mundo se localizar, olha só, de olho na integração, nós temos 4 componentes nesta unidade, tá certo? 4 componentes. Temos o Laboratório da Produção Jornalística, componente 1, tá certo? O professor Mauro Farias cuida isso com vocês. Eu estou nesse aqui, Observatório da Imprensa Internacional, certo? Este é o Mauro Marcel que vos fala neste momento. Tá bom? Temos o componente 3, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentação, professora Mara. E o professor Jocélio, criação e comunicação publicitária. Inclusive, participei de uma aula com ele lá, foi muito legal. Participarei de outras se for convidado. E eles serão convidados para participar nessa, porque sempre há a interação. Então, na tela, o nosso eixo estruturante e o nosso objetivo. Olha só, eixo estruturante e investigação científica. Então, a ideia dessas primeiras aulas, dessa primeira atividade é a gente pesquisar, investigar, tá bom? E o objetivo desta aula, fazer a curadoria dos recursos que temos à nossa disposição para a realização das atividades, elaborando assim estratégias de como melhor proceder ao longo das aulas. Então, né? O que vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou retomar alguns elementos que ficaram um pouquinho espaçados na última aula. Eu falei muito rápido, então é bom que a gente fale nesta. Tá? Tem até tela para isso, slide para isso. E depois, a ideia é que a gente faça um levantamento de como a gente deve proceder, de que materiais. Por exemplo, neste momento, eu estou aqui com um notebook aqui, certo? Ó, estou falando com o microfone aqui com vocês e tem um microfone aqui caso este falhe. Tá bom? Eu tenho na minha disposição um smartphone, beleza? Uma caneca, né? São meus recursos, beleza? E o PowerPoint. Eu vou até para aqui do lado, olha só. Eu tenho esse outro recurso aqui. Uma tela, tá certo? E dá para escrever nela, olha só, que bonitinho. Ou seja, olha que legal. Eu vou pegar aqui, vermelho, eu vou pichar a minha tela, tá certo? Por que eu estou fazendo essa palhaçada toda? Porque eu estou falando para vocês que eu tenho esses recursos aqui. Na escola, talvez você não tenha, a verdade, as escolas receberam o kit Centro de Mídias. Mas para fazermos pesquisas, a gente tem que organizar tudo direitinho. Por exemplo, que jornais nós temos à nossa disposição, quem tem internet no smartphone, quem tem smartphone não tem internet, quem tem computador em casa, tá certo? Tem alunos que têm computador em casa. Agora, com tudo vindo para cá, para o celular, raramente as pessoas compram computador hoje, compram notebook, as pessoas fazem tudo no celular. Então, é necessário que tenha alguém, sei lá, que tenha um notebook e consiga digitar. Caso não tenha, a sala de informática da escola, ela é acessível, dá para utilizar. Locais onde podemos nos reunir, além da sala de informática, sala de leitura, pátio, quantas salas de aula tem na sua escola. Então, é importante que a gente pense nesses recursos, tá certo? Então, só para poder ficar tudo organizado, anota aí no seu caderno, a aula 1 foi o Observatório da Imprensa Observatório da Imprensa Internacional é o nome do nosso componente. A aula 1 foi o Observatório da Imprensa. A aula 2,
Recursos que podemos utilizar, certo? Então, notem bem, recursos que podemos, não quer dizer que temos de utilizar, ou seja, esse poder, que é um modalizador de discurso, quer dizer, nós temos à nossa disposição, nós não somos... Perdão, nós estou tossindo, deixa eu tomar água aqui. Beleza? Não quer dizer que a gente é obrigado a usar, mas algumas coisas são fundamentais, vou falar nesta aula sobre isso. Tá bom? Então, para retomar alguns elementos da última aula, eu falei muito por cima, então vamos falar agora como funciona uma editoria de um jornal. Então, a pergunta é esta: como funciona a editoria de um jornal? Funciona assim. Na última aula eu falei assim, tem as editorias, a linha editorial. Alguns jornais, eles são especialistas em certas notícias, por exemplo, o jornal e revista e sites que são de fofocas e vida de celebridades. Outros são especialistas em esportes, então os jornais são especialistas em esportes. Olha, nos Estados Unidos existem jornais que são especialistas em basquete, jornal que é especialista em soccer, futebol, especialista em futebol, American Football, futebol americano. Então, é importante que a gente pense nessa linha de pensamento. Olha só, qual é a especialidade do nosso jornal? Alguns jornais, e a maioria deles, as emissoras de TV, os rádios, né, para poder se manter vivos, eles se tornam especialistas em, vou dizer, em tudo. Eles falam de tudo. E a especialidade fica nas editorias. Então, você tem lá o jornal, o prédio do jornal, e você tem lá um andar em que funciona a editoria de cultura, que é o pessoal que fala de teatro, cinema, fala de lançamento de livros, fala de exposições, fala de, sei lá, às vezes, entrevista a escritores. Essa é a editoria de cultura. Cobre carnaval, né, faz essa cobertura. E ao lado tem uma outra editoria, que é um outro pessoal responsável por esportes. Então, tem lá o cara que é especialista em basquete, o outro que é especialista em futebol, o outro que é especialista em vôlei. No Brasil, como o futebol ele é onipresente, então, em geral, tem o cara que cobre um time A, o time B, o time C, o time D. Então, você vai sempre ver no jornal aquele repórter sempre fazendo a cobertura, sei lá, do seu time. Por que não vai o outro? Porque ele está lá, ele é especialista, ele conhece todo mundo lá, ele sabe com quem conversar, certo? Às vezes ele é demitido, contrata outro, de outra emissora que cobriu o mesmo time. Então é isso. Por exemplo, a emissora padrão aqui do Brasil, ela sempre tem um repórter para cobrir a seleção brasileira e sempre tem um repórter para cobrir o adversário. Esse que cobre o adversário sempre é um cara que é poliglota, que sabe várias línguas, ou seja, para poder conversar com outras pessoas de outros países, essa pessoa tem que ter um domínio muito bom de outros idiomas, não apenas do inglês, né? Inglês, espanhol, italiano, francês e assim sucessivamente. Assim funcionam as editorias, certo? Então tem o pessoal que cobre política, o pessoal que cobre crimes, cotidiano, e tem jornais que são mais populares, é a linha editorial. Linha editorial. O que é uma linha editorial? Um jornal que é mais voltado para as pessoas, vou dizer assim, mais pobres, com menos estudo. Ou seja, essas pessoas vão procurar qual tipo de informação? O crime, vão procurar saber de informações ligadas à aposentadoria. Então, e as pessoas que, sei lá, se interessam mais por outro tipo de informação, pessoas mais ricas, bolsa de valores, vão se preocupar com empresa que está comprando tal empresa. Imagina se a sua avó, que tem, sei lá, 90 anos de idade, mora no afluente do Rio Amazonas, ela vai estar interessada se o Banco do Brasil incorporou outro banco. Não, ela está interessada se vai ter enchente, se vai chover. Então, porque afeta diretamente a vida dela. Embora a gente saiba que se o Banco do Brasil incorporar outro banco, vai afetar também a vida dela. Então, a ideia aqui é essa, pensar na linha editorial. Beleza? Então, quais mudanças ocorreram na mídia nos últimos anos? Vamos tentar responder a esta pergunta aqui agora. Eu falei bem por cima na última aula, eu vou tentar trazer um pouquinho mais para vocês sobre isto agora. É assim. A mídia, antigamente, ela tinha, vamos dizer, a mídia. Na verdade, havia empresas que eram especialistas em vender um tipo de coisa chamada notícia, informação. Porque hoje eu consigo produzir informação com isso aqui, certo? Consigo produzir com isso aqui informação. E isso é um problema
para as empresas de comunicação, porque elas vendiam isso. E hoje eu, que não sou nenhum especialista, não sou jornalista, não sou repórter, não sou nada disso, consigo produzir informação. O que é interessante é a gente pensar que, já que eu consigo produzir notícia por aqui e ela fica muito mais rápida, eu devo e tenho que, enquanto dono de um jornal, me adequar a isso. Porque pensa bem, hoje é dia, sei lá, 1º de maio. Eu tenho um desmoronamento que ocorreu na cidade X. Eu sou dono de um jornal, 1º de maio de 1980. Eu vou lá, mando um repórter, ele cobra o desmoronamento e a notícia do desmoronamento no jornal impresso só vai sair amanhã. Então, no dia 2 de maio, você pega lá o jornal e vê que no jornal saiu uma notícia falando, ó, desmoronou ontem. Com a televisão e o rádio, algo mudou. Então, já consigo ver, olha, está acontecendo agora e os detalhes eu vejo no jornal impresso. Com os celulares, a notícia começa a acontecer imediatamente. E aí o jornal impresso ele tem que se readaptar, tem que se reorganizar ou vai desaparecer. Então o que acontece? Existem muitas formas da gente pensar que a notícia pode chegar até nós hoje. Através das redes sociais, através de ferramentas digitais, aplicativos, sites de notícia, ou seja, você tem jornais que eles são verdadeiros reprodutores do conteúdo produzido pelos espectadores. Você manda o vídeo lá de um assalto na sua rua, ele faz o quê? Ele não produz nada, ele só reproduz o seu vídeo, certo? E aí a gente tem que questionar isso também. Qual é o papel da imprensa? Apenas reproduzir, sem questionar, sem analisar nada, certo? Então, é isto. Beleza? Então, vamos lá. A imprensa mudou, a mídia mudou. Tá bom? E agora, vamos à pergunta que nos traz aqui hoje na aula, que essa é a pergunta da aula, né? Quais recursos podem aproximar as pessoas das notícias? Então, quais recursos? Então, vamos pensar aqui. Como vamos desenvolver pesquisas? Não, peraí, vamos pensar essa pergunta primeiro, estou me adiantando demais. Quais recursos podem aproximar as pessoas das notícias? Aí eu já falei, né? Celular, rádio, TV, redes sociais. O que mais pode aproximar a pessoa da notícia? A vizinha, né? Aquele aplicativo verde que eu não posso falar o nome, né? Que senão é o WhatsApp. Falei, pronto. Tudo isso, Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso aproxima as pessoas das notícias. O problema é qual é a qualidade das notícias. Porque quando eu estou lá no WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa, eu posso me comunicar com qualquer pessoa e eu recebo uma notícia, eu tenho que pensar qual foi o caminho que essa notícia, do surgimento do fato até chegar a mim. E é sobre isso que a gente tem que estar atento, certo? Então agora sim vem a pergunta. Como vamos desenvolver pesquisas em relação a esse assunto que eu falei para vocês agora? Nós precisamos fazer um levantamento do material que pode estar à nossa disposição. Aí sim. A gente precisa pesquisar bem a internet, os jornais impressos, a televisão, o rádio, a gente tem que pesquisar tudo isso e as informações que estão lá. E nós estamos no observatório da imprensa internacional, ou seja, queremos ler jornais do mundo inteiro. Então a gente tem que pesquisar nossos recursos, o que nós temos à nossa disposição. Por exemplo, aqui eu na escola, aqui eu no Centro de Mídias. Eu só posso passar para vocês material com uma licença chamada Creative Commons. Eu vou escrever aqui, tá certo? Vem aqui comigo. Olha só. Eu vou utilizar aqui o nomezinho, deixa eu ver aqui, acho que ó. Aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Vou escrever e, para ficar bem, cara, Creative Commons. Creative Commons. O que isso significa? Isso significa que quando eu estou com isso aqui, eu posso reproduzir em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu posso citar Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, o Jornal o Globo. Eu falei brincando no WhatsApp, posso citar esses nomes aqui, mas eu não posso pegar e reproduzi-los de maneira, olha, tá aqui, porque eu tenho que pedir licença para esses meios de comunicação para uma notícia da Folha de São Paulo. Como eu não tenho essa dinâmica para pedir notícia por notícia, não dá para ter aula.
Então, eu não posso utilizar notícias da Folha de São Paulo aqui, notícias do Estado de São Paulo. Não que eles proíbem, não é isso, mas é que ficaria muito oneroso, daria trabalho demais e a aula não ia seguir, porque nós estamos no meio de comunicação. Pegou a ideia? Eu não posso pegar um vídeo da Rede Globo, o jornal do William Bonner falando, e vamos reproduzir aqui para poder analisar. Até acho que eles deixariam. Porém, até chegar aqui a autorização, porque isso é uma notícia, um texto escrito, ele é propriedade de alguém. Tá bom? É propriedade. E eu não posso utilizar a propriedade de alguém, porque o nome disso é plágio. E plágio é um nome bonito para dizer roubo. Eu não posso pegar. Autorizado posso. Só que lembrou que eu falei? Dá trabalho, dá muito trabalho, e a aula que acontece toda semana. Então o que acontece? Busque sempre Creative Commons. Aqui, sempre. Mas na sua vida, busque isso. Vídeo, no YouTube, sempre tem Creative Commons, beleza? Então, vamos lá. Canais de informação que não podemos utilizar. Pense nisso. Quais canais de informação que podemos utilizar? Jornais impressos e digitais. Eu aqui, Creative Commons. Vocês, como não vão ficar reproduzindo na TV, né, vocês podem usar à vontade. Revistas, periódicos diversos, agências de notícias, emissoras de rádio, sites de notícias, redes sociais. Então, usem à vontade. Gente, temos uma aula especial sobre cada uma dessas coisas. Sobre redes sociais, temos aula sobre isso. Sobre agências de notícia. Gente, pesquisem sobre isso, tá certo? Vocês podem usar, na verdade, o nosso itinerário, o nosso componente visa basicamente pesquisar sobre esse tipo de gente, certo? Que é muito importante, mas que tem que ser observada. Lembra? Observatório da Imprensa Internacional. Recursos digitais que podemos utilizar. Então, olha só, para lá. Canais de informação esses, beleza? Jornais, revistas, agências, emissoras, sites, redes sociais. Todo esse material deve ser investigado em língua... Ah, tá, eu pulei isso aqui. Todo esse material deve ser investigado em língua portuguesa e, como somos um observatório internacional, em língua inglesa. Mas vou avisar para vocês, tá bom? Eu vou pesquisar notícia, vou observar a notícia do mundo inteiro. Tem um canal Creative Commons chamado Le Monde, República Brasil. Ele é Creative Commons, então vamos trazer para cá, tá certo? Certo? O jornal da USP, ou seja, é Creative Commons, a gente traz para cá. Não que eu não queira utilizar os demais, mas, nossa, dá um trabalho. Vamos lá. Recursos digitais que podemos utilizar. Então, beleza? Quais recursos digitais podemos utilizar? Aqui alguns, olha, vou até colocar na tela um QR Code para você poder... né, já ir atrás. Padlet é uma ótima forma de você organizar as descobertas. Então você vai no QR Code, ele é muito intuitivo, você funciona como uma espécie de blog, ou na verdade funciona como um reservatório. Você vai pegando, eu achei legal essa imagem aqui, coloco lá. Achei legal um texto, coloco lá no Padlet. E é muito fácil, faz uma conta de maneira tranquila, uma conta fácil, você consegue lidar direitinho. Tá aqui, ó, na tela, você consegue fazer a leitura e acha fácil. É gratuito, tá bom? Então não custa nada. Aliás, gente, preferência para material gratuito, tá bom? Recursos digitais, Evernote. Vai lá e pesquisa, tá? É um bloco de notas para se organizar direitinho, onde vocês podem trocar informação entre vocês. Na verdade, o que acontece? Quando você vai fazer um trabalho em grupo, é muito bom que você tenha equipamentos que facilite a comunicação. Você vai funcionar como uma editoria, você não tem que esperar, sei lá, até amanhã para falar com seu amigo. Se você consegue usar ferramentas como esta, Padlet, Evernote, você consegue entrar de maneira mais tranquila em contato com as pessoas, certo? Tá aí o QR Code, você consegue ver direitinho, você consegue entrar. Mais um, o Planner, planejador, é uma agenda, né? Uma agenda digital. É bacana para você marca uma reunião, ninguém pode falar que esqueceu, que marcou. E é bacana porque eu recomendaria que você, nas reuniões que você vai fazer, você adiciona as pessoas e você pode acrescentar o seu professor, né? Não eu, o professor de sala de aula, para poder, olha, o que aconteceu na reunião, fazer ata, organizar direitinho. Então, é tudo muito intuitivo, tá bom? Certo? Eu acho que esse aqui faz parte do pacote Office ou do Google, não me lembro, mas assim, beleza, utiliza, tá bom? Mas, aqui, eu dei uma pesquisada e eu vou apontar aqui agora outros recursos, vai aparecer na tela para vocês, tá cá uma página em branco, eu vou escrevendo algumas coisas para vocês. Por exemplo, olha só. É interessante você ter um
um programa de texto, né? Um editor de texto. Nossa, sumiu a palavra, editor de texto. Tem o Word, que é o mais popular, que é do pacote Office, né? Então, para escrever. E também, olha, para você apresentar as coisas, né? Opa, tem esse aqui, ó, que é o PowerPoint. Aliás, PowerPoint é o que eu estou usando aqui agora, nesse momento. PowerPoint, né, para poder escrever em cima dele. A minha letra tá horrível, nunca vou acostumar a escrever nessa tela, tá bom? E aí tem, olha só, outros recursos que, olha, não vou ficar explicando, senão a aula vai ficar muito longa e vão perder muito tempo. Mas pesquisa para que serve, como é, olha só. Tem um que é o Canva, né, para você fazer figurinhas, informações. Olha só, depois printa essa tela dessa maneira mesmo, com a minha letra toda bagunçada, tá certo? Genially. Por que eu não fiz antes essa informação? Porque eu fui pesquisar, tá bom, gente? Olha só, outra aqui, ó, o Flygrid. Ó, peraí, Flygrid. Tudo isso vai ajudar vocês. Flygrid, tá? Perdão a minha letra aqui bagunçada. Olha só. Outra, bacana, o Google Agenda. O Google Agenda. Funciona como um planner, tá bom, gente? Mas o Google Agenda, eu adoro, uso bastante, porque quando você marca uma reunião, você consegue colocar uma notificação, tá bom? E aí chega para as pessoas, ninguém pode falar que esqueceu, tá bom? Aqui temos outro, olha só, o Jamboard, que funciona como organizador também, e para você fazer exposições como essa que eu estou fazendo agora, certo? Olha só, o Google, Google Formulários, vou colocar aqui o Google, tem outras coisas, Google Formulários, vamos supor, Google Formulários, ai, minha letra maravilha, Google Formulários, desculpa aí que minha letra já não ajuda muito, eu estou escrevendo na tela. Olha, o Google Formulários ele é bacana, por quê? Vamos supor que você precisa fazer uma pesquisa na sua sala com os seus colegas. E aí você não tem como conversar com todo mundo na hora. Você vai lá no Google Formulários, monta uma pesquisa direitinho com 2, 3, 10, 20, 1000 perguntas. É demais, 1, 2 perguntas. E aí você recebe as informações de todos. Por exemplo, vou perguntar para vocês, qual é o canal de TV que você mais assiste? Faz parte da nossa pesquisa. E aí você pergunta para as pessoas, você recebe quase que imediatamente as respostas quando você levanta o formulário. Certo? Então é bem bacana, é bem intuitivo o Google Formulários, tá bom, gente? E aí tem mais, ó, Google Formulário, Google Docs, você tem tudo isso aqui. O Google Docs tem um Word lá, que é um editor de texto, que você usa online, gratuito. Basta ter uma conta no Gmail, bem bacana. Olha só. E podcasts. Aliás, além de podcasts, onde eu vou achar? Aqui, ó. Você quer fazer um podcast? Tem esse aplicativo aqui, ó, que é bem legal. Tá bom? O Anchor. Faz aí. Certo? O Anchor, ele tem sons, ele tem vinheta de início, vinheta de final, efeitos sonoros, maravilhoso. Certo? Então, recursos não digitais. Não é pensar que aqui comigo é só coisa internet, não. Murais da escola. Gente, murais da escola. Murais da escola, você tem que utilizar sempre. Na verdade, vai ser o que você mais vai utilizar nesse componente, os murais. Sala de leitura da escola, tá bom, gente? Para poder fazer pesquisa, para poder fazer recorte, não dos livros que estão lá, pelo amor, né? Mas para poder ler, pesquisar. Não pense que notícia tem apenas a ver com o que se passou, tem a ver com você buscar fundamentação também, tá certo? Às vezes você leu alguma coisa que está lá, tem um livro que afirma ou nega aquilo. Nossa, pesquisaram sobre isso e viram que não é nada disso que estão falando nessa notícia, tá bom? Recursos não digitais que ainda podemos utilizar. Claro, caderno, lápis, materiais de papelaria, ou seja, é isso aí. Não tenho celular, não tenho acesso à internet, dá para fazer pesquisa sim. Só que eu vou falar uma coisa, gente, como o nosso observatório é internacional, observatório da imprensa internacional, a ideia é que a gente tenha acesso à internet, porque os jornais do mundo estão todos lá. Tá bom? Faz essa pesquisa aí, pesquisa lá, Jornal da Nova Zelândia, vai aparecer lá em inglês. Mas professor, como é que eu vou ler em inglês? Gente, é possível sim. Eu vou passar algumas ferramentas aqui, inclusive digitais. Eu não vou escrever aqui, porque eu acho errado, mas olha, as ferramentas digitais de tradução, eu não vou escrever o nome do que vocês querem que eu fale não, tá? Você está pensando nesse nome desse aplicativo aí, né, desse traidor aí, traidor, certo? Mas assim,
pode usar. Eles estão melhores, mas com parcimônia. Tome cuidado quando for usar esses tradutores na internet, porque às vezes não sai tão legal. Mas ajudam sim, tá certo? Os tradutores lá, o Google Tradutor e tal. Mas, gente, é importante confiar no seu crivo. Ah, apareceu aqui, olha só. Não esqueça de avaliar ao final. Esta aula está aqui, olha. Tem o QR Code, tem o link para você ao final dizer o que você achou, o que você está achando do nosso componente desta aula. Gostou, não gostou, tal, tá achando legal? Tem outra ferramenta digital? Fala aqui para mim que nas próximas aulas eu divido com vocês. Eu falo, puxa vida, olha, o estudante de tal lugar falou. Inclusive, pode falar também no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Tá na tela também. Você, professor, olha, tem um que eu uso bem legal, tal, bacana. Certo? Terminando a aula. Ah, tá. Ainda tem recurso digital, dicionário, pelo amor, né? Tá certo, recursos digitais, dicionários. Beleza? Aí eu deixei uma tela em branco, mas acho que eu falei de todos, tá certo? Recursos digitais que podemos utilizar, debates, pesquisas, tal, envolve tudo isso. Certo? Aí fazendo um resumão na tela, tá com vocês, né? Tá aí, bacana? Padlet, Evernote, Planner, etc, etc, etc. Depois vocês voltem, né, para poder lembrar o nome do que eu falei e perdoem a minha letra. Não digitais? Murais da escola, sala de leitura, caderno, lápis, materiais de papelaria, dicionários, o bom e velho debate. Não esqueçam disso, certo? Então, indo para o final da aula, fazendo os encaminhamentos finais, só para poder falar uma coisa para vocês. Façam o levantamento do material à disposição. Por exemplo, não temos acesso nenhum à internet, apenas consigo ver essa aula na escola. Então, é possível fazer um levantamento, é possível ir atrás, mesmo com o que nós temos à disposição. Não é o ideal, mas é importante, certo? Temos um celular apenas funcionando com internet na sala de aula, vamos utilizá-lo a favor. Temos apenas um computador funcionando na sala da coordenação. Não é o ideal, conversem com ela, dá um jeito, separa uma meia horinha algum dia para poder pesquisar jornais, notícias. Gente, é importante que a gente pesquise e saiba o caminho das notícias. Esse componente faz parte, tem isso, tá bom? Tem essa peculiaridade, tá bom? O que aprendemos hoje? Elencamos os recursos que poderão ser utilizados ao longo desta atividade e deste componente. Tá certo? O que vem por aí? Próxima aula, vamos falar sobre as notícias internacionais e como as mesmas chegam até nós. Vai ser maravilhoso, gente, olha só. A ideia é que a gente pense sobre quais são as pautas, o que as pessoas decidiram conversar conosco e como essas informações chegaram até nós neste momento. Mas, olha só, o que fazer agora, você que está na sala de aula com seu professor ou você que está aí sozinho, o que você vai fazer agora? Vamos fazer o levantamento dos recursos e ferramentas que temos à nossa disposição. É o óbvio da aula de hoje, né? E podem auxiliar nos registros individuais e colaborativos, ou seja, naquilo como você pode registrar, como você pode pesquisar. Ao final desse levantamento, compartilhe suas anotações, ideias e sugestões. Por que eu estou falando isso? Olha só. Vamos supor que você sozinho lá levantou. Olha, eu tenho caderno, eu tenho um computador em casa, eu tenho acesso ao computador que não é meu, é do meu pai, da minha mãe, ou de um tio, de uma tia, de um padrinho, do vizinho. Eu tenho acesso a esse. O seu amigo tem acesso a alguém que tem assinatura de jornal, outra pessoa tem acesso ao celular, alguém tem internet, todos têm internet, não sei, são várias realidades. É importante vocês anotarem e depois conversarem na sala entre vocês para poder, de alguma maneira, socializar, não digo os seus objetos, mas seria legal, né? Então, sem ser egoísta, seria legal. Mas a ideia é que vocês possam otimizar isso. Por exemplo, como fazer pesquisa, um ajude o outro. Eu tenho um celular, mas eu não sei pesquisar, eu não sei falar inglês. Nossa, alguém vem e ajuda, você precisa saber inglês, eu sei usar um aplicativo, e a gente troca informação. Tá bom, gente? E para o estudante que está sem professor neste momento, eu recomendo que faça a relação dos recursos disponíveis que você poderá utilizar para pesquisa. A mesma coisa, né? Escrever e registrar tudo o que será desenvolvido neste componente. Ou seja, a ideia é que neste momento, que nós sabemos o que é a imprensa, para que serve, sabemos o que são as editorias, sabemos um pouco do que é ideologia, linhas editoriais, estamos tateando. Calma, está com dúvida? Chegarão mais respostas, fiquem tranquilos. Que a gente consiga agora elencar tudo o que nós temos à nossa disposição. Eu aqui, por exemplo, tenho aqui o celular, tenho aqui, viu a tela, eu usei a tela, bonitinho, tenho o computador e tal. Eu falei Creative Commons, só posso usar isso. Ou seja, eu não tenho os jornais todos do mundo, eu tenho os Creative Commons. Então é importante que a gente saiba o que nós temos à disposição e o que podemos fazer com isso. Certo? Então,
esta foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês. Bons estudos. Até a próxima aula. Um grande abraço. Gostou? Curte, compartilha, diga o que você achou, dá um like no canal e avalie a nossa aula. Está aí na tela o QR Code de novo. Maravilha. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.